mostrar não é exatamente o que está escrito no programa, porque o que está escrito no programa é extremamente técnico. E o que eu quero mostrar-lhes na nossa apresentação é como os diferentes pontos se juntam, para que a gente possa juntos refletir como avançar. Antes de fazer isso, eu queria agradecer aqueles que me convidaram, não por ser agradecido, mas são meus amigos da Unesco aqui no Brasil, o diretor do projeto aqui em São Paulo. Mas o fato é que, como eles fizeram isto, eles trazeram a Municipalidade de São Paulo, e eu acho que o diretor já saiu, e todo o time da Secretaria Municipal, que eu já conheço faz 48 horas, realmente foi uma experiência encantadora, e eu gostaria de agradecer pela possibilidade de trabalhar nessa magnífica instalação olímpica, e eu gostaria de congratulá-los por isso. E ontem eu fui no Museu do Futebol, que foi extremamente bonito. E eu gostaria de agradecer ao Instituto Ayrton Senna, que é muito comovente falar quando a Viviane Senna falou muito abertamente sobre o que eles estão fazendo. E o que eles estão fazendo é muito importante para o país. E se destaca como um exemplo de como a sociedade civil pode se igualar aos políticos para melhorar a sociedade. O que eu vou contar na minha apresentação é como um esporte. E os atletas podem mudar a sociedade. E como a Unesco também está fazendo isto. Ok, qual que é o botão? O que eu vou mostrar é um pouco do contexto internacional, as Nações Unidas, Unesco, e eu também vou falar um pouquinho sobre a missão do Comitê Olímpico Internacional, que também às vezes é esquecida. Eu vou falar um pouco sobre o programa da Unesco. Eu vou dar exemplos, alguns 3 exemplos de projetos que damos suporte, incorporamos, e eu vou discutir algumas questões comuns que surgem e que surgiram sempre que estamos falando de melhorar a educação física, como o professor Hartmann apresentou muito brilhantemente recentemente. Então, o que faz que todo mundo é entusiástico sobre o esporte? Como o professor Hartmann disse, todo mundo diz que nós precisamos uma lei para fazer isso. Todo mundo acha fantástico. E mesmo no nível das Nações Unidas, eles estabeleceram um programa chamado Esporte para Desenvolvimento e Paz. E tem até uma pessoa encarregada em Nova York que está fazendo esta agenda. E a resolução que estamos falando aqui foi aprovada em 2010 pelo Comitê Geral da ONU. E estamos querendo construir um mundo mais pacífico e melhor através do esporte e do ideal olímpico. E eles dizem que o esporte é uma ferramenta para a educação que pode promover cooperação, solidariedade, inclusão social e saúde. Através dessas palavras, vocês podem ver os benefícios, coisas que podemos tirar do esporte. E hoje estamos juntos e além do fitness, dos pontos cognitivos, precisamos avaliar tudo. Então temos, no contexto do contexto das Nações Unidas, esse é o nosso propósito. Na Unesco, desde 1978, temos um capítulo sobre educação física e esporte. Infelizmente, isso aqui é muito longo, muito elaborado, mas muitos de vocês que já estudam educação física e esporte já viram esses passos. Estes são o texto consenso dos Estados-membros da Unesco numa conferência geral. Então, em 78, eles estabeleceram certos padrões sobre o que a educação física traz. E eles também disseram qual que a fábrica social está
faz bem a tudo para a sociedade, o esporte. Então, mesmo em 78, as pessoas pensavam nisso. E eles... Mas tem um certo elemento que deve ser interessante. A questão da educação física, que não deve ser só um tamanho serve para todos. Tem que ser para os requerimentos e características, as características individuais dos indivíduos que o praticam, qualquer esporte. E também fala especificamente do lugar de grupos que não têm, desavantajados, digamos, que não têm todos os recursos. E esta está no segundo parágrafo, a referência a os grandes padrões de comportamento que conduzem ao desenvolvimento total de um ser humano. Então, isso aqui em 78, os representantes dos Estados-membros concordaram com a retórica, e a retórica está aí. E este capítulo foi usado para guiar a educação física, a política de educação física em Estados-membros. Eu não acho que ninguém tem que ver eles, mas às vezes as pessoas se referem a eles para dizer como os básicos, um documento básico. Eu quero guiá-los através do capítulo olímpico, porque o que é interessante, o que você lê aqui, é que os Jogos Olímpicos não são sobre a competição, não estão baseados nisso. Não era a ideia de criar uma competição. Era simplesmente a metodologia para celebrar o indivíduo humano e coletivo através do esporte. E ele se podia ter feito isso daqui através de música, dança, mas na filosofia do criador das Olimpíadas, ele fala sobre essas questões. Que esses jogos têm que ser uma celebração da cultura, do background étnico. Infelizmente, e vocês vão dividir essa ideia comigo, o senhor Ken Hardman também apontou isso daí. Muitas vezes, na educação física e no esporte, as políticas que as guiam, está guiado só no aspecto competitivo, só para competição. Isso é fácil. Qualquer ministro de esporte deve ser medido depois de 2 ou 3 anos, no nível que o time local, regional, ou time do país de vôlei, por exemplo, atingiu nas medalhas que eles trouxeram das Olimpíadas, dos campeonatos mundiais. Mas, infelizmente, especialmente nos países em desenvolvimento, a maior parte do público, a infraestrutura do público e o investimento na educação física está direcionado a só os resultados, o que não é ruim, mas seria melhor se isso daí não fosse só a única coisa que guia. Mas o problema para nós aqui na sala é ver todos os outros elementos que tem que estar na cabeça de um político que decide, até o chefe, até o diretor de escola. É o diretor de escola, finalmente, que limita o tempo para a educação física. Ou seja, depende de nós definir os slogans. E como eu posso dizer, o lobby para a educação física no esporte. O resto do programa, então, está exatamente no coração dessas preocupações que temos mencionado aqui. Nós trabalhamos em um contexto padronizado, que é normal, numa organização multigovernamental. Temos conselhos de políticas, provavelmente é o que está acontecendo aqui. Trabalhamos em construindo capacidades, unindo participantes e partes interessadas no mundo de educação física e esportes. E há vários aqui, e muito estranhamente, temos um mundo de uma extremamente definido chamado MENEPS, de educação e esportes,
que vão ter uma conferência em maio de 2013 na Alemanha. Em algumas áreas nós temos esse charter da Unesco, essa carta da Unesco 78, que eu mostrei alguns extratos, que também tem um papel para lutar contra o doping no esporte. Pois isso talvez não interesse tanto, mas é uma grande área de trabalho da Unesco. Temos a Convenção Internacional adotada em 2005 e trabalhamos com movimentos esportivos e agências antidoping e sobre ações específicas nesse aspecto. Com relação a conselhos em termos de políticas ou assessoria política, uma coisa que nós estamos fazendo esse ano, vamos fazer ano que vem também, vamos pegar o trabalho apresentado pelo professor Hartman nesse estudo, que é bastante cansativo até para alguns de vocês, preocupador para desenvolvido pelos seus colegas na Universidade de Northwestern University, no Reino Unido, o Worcester, que indicam a qualidade da educação física, da formação do professor de educação física e modelos de bases correspondências. Ele pode explicar exatamente o que isso significa, mas é simplesmente, ou basicamente, o que eu preciso para medir a minha performance. Ele acabou de mostrar para vocês a não performance, ou o que seria, ou como seria se você fosse para um ambiente específico, onde estão as necessidades básicas, onde você começa com a falta de infraestrutura, falta de professores, falta de, e essas são as necessidades que precisam ser resolvidas, como o Sr. Hartman acabou de explicar-nos em um workshop, que você tende a tratar do mesmo modo em todos os lugares. Cada um tem uma sua intervenção, sua estratégia, mas como ensinar não é a coisa mais complicada que existe. Enquanto mais você treina professores, você é mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares. Essas são as necessidades básicas que precisam ser construídas. Isso é a construção de políticas globais que precisam ser feitas. Mas temos uma outra parte do trabalho que é bastante interessante também no contexto desse projeto de São Paulo, que é uma argumentação perante um legislador sobre o benefício socioeconômico de um esporte e educação física. Isso significando que, quando você está no Brasil e vocês vão ser os anfitriões da Copa de 2014 da FIFA, e 2 anos depois, os Jogos Olímpicos no Rio. A Copa do Mundo no país inteiro, desculpe, não em São Paulo. Certo? O primeiro elemento daqueles que fazem lobby para ter esses mega eventos no país são puramente econômicos. Eu suponho que seja 80% econômico, pensamento econômico. Há o projeto de infraestrutura, a indústria do turismo, todas as indústrias relacionadas que se beneficiam disso. E quando você vê documentos de legados de mega eventos anteriores, vocês vão receber 80 páginas e 75 páginas serão sobre benefícios econômicos. Nas 75 páginas haverá uma sobre os efeitos na população local, espalhados para evitar, alguma coisa sobre como a juventude se inspirará ou será inspirada com jogos e balões, entretenimento e benefícios sociais, e no final, obrigado com a bandeira do país. Infelizmente, esse é o tipo de relatório que você recebe de um país que organizou mega eventos.